Com certeza você conhece alguém que faz uso de uma medicação chamada AS, ou aspirina. E hoje eu quero falar para você justamente o que essa medicação faz e a importância dela para os pacientes que usufruem após serem vítimas de um AVC isquêmico ou um ataque isquêmico transitório. Isso é chamado de prevenção secundária. Então fica até o final desse vídeo que eu quero que você entenda um pouquinho mais sobre a importância do uso do AS e de outros antiagregantes plaquetários para um tipo de AVC. Vamos lá? Muito bom! Eu sou o Dr. Bruno Gonzalez Miniello, sou médico neurologista clínico e eu quero falar para vocês hoje sobre essa importância da prevenção secundária após um AVC. Nós sabemos que pacientes que são vítimas de um AVC isquêmico ou um ataque isquêmico transitório, eles apresentam nos primeiros 3 meses um risco um pouquinho maior de ter um novo AVC, que pode chegar até 5%. E será mesmo que o tratamento com AS ele é suficiente para prevenir você ou seu familiar de ter um novo AVC? Para individualizar esse pensamento, esse tratamento, é importante primeiro você procurar um neurologista vascular, porque na cabeça de nós, neurologistas, passam algumas classificações importantes. Primeiro, entender se você foi vítima de um AVC isquêmico do tipo causado por grandes vasos, como um problema na carótida, de gordura, ou uma estenose intracraniana, com gordura intracraniana. Então, para isso, existem vários antiagregantes plaquetários que são da classe dos AS. Eu vou citar algum deles. Clopidogrel, o nome comercial mais encontrado chamado de Plavix. Clopidogrel é um antiagregante plaquetário, mas tem uma via um pouquinho distinta. Ele é um antagonista P2Y12, que bloqueia determinados receptores de ADP. Já o AS, também dentro das classes dos antiagregantes plaquetários, ele inibe uma outra via chamada a via de ciclooxigenase, diminuindo a produção de tromboxane A2. Nós temos um outro antiagregante plaquetário, pouco usufruído, não disponível no Brasil, mas já tem vários trabalhos, como o Professas, eu vou citar posteriormente, que é o dipiridamol. Ele aumenta a adenosina plasmática e inibe uma enzima chamada de fosfodiesterase plasmática. Então, só para você entender que não existe só o AS na vida do tratamento do AVC. Agora, perceba que o fato de cada um ter uma via diferente, lança-se a pergunta, será que é só o AS que vai me proteger do AVC? Será que se eu unir dois eu não tenho uma maior proteção? A aspirina, conhecida como AS popularmente, ela é uma medicação muito estudada. A gente tem vários estudos clínicos randomizados comparando ela com o uso de placebo. E o que é intrigante é que a redução, a prevenção secundária só aconteceu em 15% dos pacientes, tá? No uso de diversas doses. Então é aí que nasce a discussão. Opa, se eu tenho uma medicação popularmente conhecida e eu tenho uma proteção pequena, por que não associar outros medicamentos ou por que não substituir esse AS? O clopidogrel, ele tem um estudo muito famoso chamado estudo Capway, que comparou o uso do clopidogrel na dose aí habitual de 75 mg com uma dose muito alta do AS, uma dose de 325. Foi um grande estudo de corte com quase 20 mil pacientes e eles mostraram que, de fato, o clopidogrel tinha uma superioridade nessa prevenção secundária do AVC, principalmente para aqueles pacientes que tiveram AVC isquêmico e também ataque isquêmico transitório. Então, o risco, a redução de risco relativo foi maior, a redução de risco absoluto foi melhor, traduzindo o número necessário de tratar um pouquinho maior. Então, olha que interessante isso. Aí nasce essa vertente de pensamento. Se eu tenho uma medicação que supostamente trazia um bom resultado e eu tenho uma outra que tem um melhor resultado, e se eu juntar as duas, será que eu vou ter um bom resultado para todo tipo de AVC? Então é isso que eu quero trazer para você. Para você entender que nem sempre a monoantiagregação, ou usufruir só de um antiagregante, é o suficiente para o seu tipo de AVC. Alguns exemplos clássicos, e eu vou trazer aqui, é que nem sempre todo tipo de AVC vai ser benéfico com a dupla antiagregação. Um exemplo é o estudo SPS3, publicado na New England em 2012, envolvendo cerca de 3 mil pacientes, só que eram pacientes vítimas de um AVC pequeno, chamado de AVC lacunar, muito comum nos idosos, que são AVC até 2 centímetros.
O uso da dupla antiagregação, quando usufruído aí de 2 a 3 anos, ou seja, de longo prazo, ele não mostrou melhores resultados na recorrência do AVC e, pelo contrário, ele aumentou o risco de sangramento, o risco de transformação hemorrágica. Então, a partir disso, os guidelines, principalmente da American Heart Association, ele já trouxe que não existe lugar da dupla antiagregação somar os antiagregantes a longo prazo. Então, o guideline mostrou que isso não tem evidência para a gente fazer, principalmente nesses pacientes com AVC isquêmico minor, lacunares ou ataque isquêmico transitório. Isso é interessante porque, a partir dos erros, começou a entender que esses sangramentos eles aconteciam a partir de um determinado uso, de 3 a 6 meses após o uso da dupla antiagregação. Então, sabendo desse tempo vulnerável, por que não eu tratar com dupla antiagregação antes dos 3 meses? Aí nasce uma outra vertente de pensamento. A medicina é assim. Nasceu 2 estudos importantes, conhecidos e mais recentes. Um deles é o Chance e o outro Point. O Chance é um estudo chinês de quase 5.000 pacientes com AVC minor e ataque isquêmico transitório que usufruíram da dupla antiagregação por 21 dias e mostraram que a redução do risco relativo foi maior. Então esse estudo ele foi muito importante para nós, por ser uma população que tinha um maior risco de doenças trombóticas, existia um certo ceticismo, né, para dizer, será que mesmo vai dar certo se a gente trazer para a população ocidental? Então nasce o estudo Point, um estudo americano, onde eu estou falando em não ter um infarto, eu estou falando em não ter uma morte cardiovascular, agora no estudo Point por 90 dias. E claro que esse era o desfecho, um endpoint primário. Um endpoint secundário seria a hemorragia. Como a duração do Point foi de 90 dias e do Chance foi 21, a gente observou que a partir da 4ª semana esse risco de transformação hemorrágica aumentava. Então, baseado nesses 2 estudos, o Chance e o Point, a American Heart Association, os guidelines já mostraram que existia um nível de evidência para indicar a dupla antiagregação até 21 dias, baseados aí com um respaldo muito importante da literatura. Agora, será que todo o perfil de paciente se beneficiaria somente dessas medicações? Se eu mudar a etnia do paciente, tá? Se eu trouxer para os afrodescendentes, se eu trouxer só para a população asiática, existe um outro agregante? É claro que outros agregantes plaquetários do comércio quiseram entrar na briga. E aí trouxe para o cenário o ticagrelor. É um outro antagonista da P2Y12 reversível que já tinha sido demonstrado no estudo Sócrates, que é um outro estudo interessante, com um pool de pacientes enorme. Foram pacientes que também tinham AVC isquêmico e ataque isquêmico transitório, que não era cardioembólico, não fosse de causas cardioembólicas. O uso sozinho do ticagrelor no lugar do AS não existe indicação. Mas em novembro de 2020, trouxe um trabalho chamado Estudo TALIS. Foi um trabalho interessante que pegou o uso do ticagrelor com aspirina e mostrou também a superioridade. E aí vem outro estudo, chamado Estudo PRICE, que ele observou que alguns pacientes que tinham uma alteração de alelos pertinentes, eles não tinham uma resposta satisfatória. Um alelo que a gente chamaram de CYP619, né? Que eles tinham uma certa uma perda de função, que eles necessitavam de uma dupla antiagregação um pouco mais agressiva. Tá? E aí veio então o estudo Chance 2, publicado agora em dezembro de 2021, com o uso do ticagrelor, tá? Mais o AS, comparando com o uso do clopidogrel mais o AS, para proteger esse pool de pacientes, esses que tinham um alelo específico. Procure o seu neurologista vascular, procure a importância de individualizar o seu tratamento clínico do AVC isquêmico, ou se você teve um ataque isquêmico transitório de alto risco, não é só o AS que pode te proteger, por isso que a gente vê a recorrência de AVC cada vez maior no nosso país. Então individualize o tratamento de cada paciente para a gente se sentir mais seguro. É extremamente importante para você questionar e levar isso para o seu neurologista. Olha, eu sei isso, eu quero bater um papo sobre as possibilidades terapêuticas para o meu familiar ou mesmo para o meu tratamento. Um grande abraço para vocês. É um prazer de sempre e até o próximo vídeo.